O aquecimento dos processadores. O aquecimento do processador é algo normal, porém, em algumas situações, isso pode sair de controle e provocar a queima do componente. A solução adotada pelos fabricantes é o uso de um mecanismo de resfriamento. Vamos entender agora esse mecanismo. A primeira parte do mecanismo é chamada dissipador. Ele é uma peça de alumínio, cobre ou prata que fica posicionada sobre o processador e tem a função de aumentar sua superfície de contato. Isso faz com que o calor do processador saia por essa peça. Para facilitar ainda mais a troca de calor entre o dissipador e o processador, os técnicos aplicam uma pasta térmica entre o dissipador e o processador. Pois bem, mas ainda não explicamos o mecanismo por inteiro. Falta ainda uma última parte, o cooler. O cooler nada mais é que um ventilador pequeno. O trabalho do cooler é bem simples, pois sua função é refrigerar o dissipador e, consequentemente, o processador. Dessa maneira, garantimos a integridade do processador, mantendo-o a uma temperatura aceitável. Não quero dar aula de física aqui, mas tenho que falar algo para você. O calor gerado pelo processador, passado pelo dissipador, não pode simplesmente sumir, concorda? É aí que aparece outro ponto importante. O gabinete, ou seja, a caixa em que as peças do computador ficam, também deve ser corretamente ventilado. Caso contrário, depois de algumas horas de uso, ele estaria parecendo um forno. Para isso, coolers adicionais são instalados no gabinete. O cooler da fonte de alimentação também ajuda, criando um fluxo de ar sempre fresco. Vamos agora exercitar um pouco. Com seus conhecimentos, monte a sequência correta entre processador, pasta térmica, dissipador e cooler. Muito bem, e assim vamos dar continuidade à aula. Problemas relacionados ao processador. Como nem tudo é perfeito, o processador também pode apresentar alguns problemas. E é exatamente isso que observaremos a partir de agora. Oi, eu sou o técnico que você chamou. Ah, sim, é que meu computador está um pouco estranho, sabe? Um pouco estranho? E o que está acontecendo? Bem, aparentemente ele funciona normalmente, mas de repente ele desliga. Ele desliga totalmente ou só o monitor apaga? Não é bem desliga, sabe? Ele trava e não faz mais nada. De manhã ele funciona bem, mas depois de um tempo trabalhando ele começa a fazer isso. Acho que já sei o que pode ser. Deixe-me ver. Aqui está a possível causa do problema. E o que é? Bem, eu não posso afirmar com certeza, pois preciso fazer alguns testes, mas aparentemente o problema é aquecimento. Nossa, mas como você sabe assim só de olhar? É que o cooler, esse pequeno ventilador, está parado. Assim, o processador está sem refrigeração, isto é, está esquentando muito. Por isso, o computador trava. Eu vou precisar levá-lo para fazer mais alguns testes, mas o problema deve ser esse mesmo. Tudo bem, pode levar. É isso. Assim como vimos durante a aula, os processadores sofrem muito com o aquecimento. Por isso, o uso do cooler e dos outros componentes que auxiliam nesta questão é muito importante. Um técnico de hardware pode encontrar inúmeros problemas relacionados à refrigeração. O cooler pode simplesmente queimar e parar de funcionar. Em outros casos, uma quantidade enorme de poeira pode se acumular no cooler e no dissipador, impedindo o correto funcionamento do mesmo. É claro que aquecimento é somente um dos problemas que um processador pode apresentar.
Porém, ao apresentar um problema, fatalmente ele terá que ser substituído. Por isso, na aula prática, você irá aprender a fixar diferentes modelos de processadores em suas respectivas placas-mãe. Conhecerá os tipos de soquetes existentes. Além disso, você também aprenderá a instalar diferentes modelos de coolers e a aplicar a pasta térmica de maneira correta. E aprenderá a limpar de maneira correta o processador e o dissipador. Já lhe adianto que essa será uma aula muito importante. Muito bem.